Galera, esse aqui é um vídeo tenso que eu vou fazer pra vocês. Ele vai se comportar como uma aula, mas como a guerra chegou nas nossas fronteiras rápido demais, eu preciso organizar nosso time pra guerra. E eu tô falando da guerra eleitoral, tô falando das disputas que nós teremos agora no ano de 2022, tô falando tanto do fronte de São Paulo quanto do fronte nacional, que envolve a candidatura do Sérgio Moro, tá? Eu vou falar das coisas que o MBL já fez e que o MBL vem estruturando, e às vezes as pessoas não linkam todo o trabalho que a gente faz, e ele é todo interligado sim, mas hoje eu vou meio que eu vou abrir a caixa preta do que a gente fez ano passado, do que nós conseguimos construir e como isso nos permitiu estar onde nós estamos, e mais, do que eu vou precisar de você nessa guerra, porque rolou uma parada muito louca, tá? Agora que o João Dória Júnior foi pra cima do Arthur, a gente fez a primeira mobilização de pessoas fazendo uma ação virtual contra alguns adversários, alguns no Podemos, outros no PSDB. Tá? E de fato foi muito legal, mas ao mesmo tempo tá tendo coisa contra o Lula, contra o Bolsonaro. O Moro puxou ontem uma hashtag e a hashtag detonou e é o nosso time operando. O que tá acontecendo? Como a gente vai conseguir tocar uma guerra em âmbito nacional e em que estágio nós estamos? Eu vou abrir tudo nesse vídeo, eu vou explicar qual vai ser o papel e como a gente vai organizar as nossas tropas para isso, tá bom? Então você vai assistir isso. Isso tudo, e eu preciso mostrar aqui, que é o nosso plano para derrotar o Bolsonaro, tá interligado com um trabalho que a gente fez no ano de 2021, que foi a Academia MBL. E entenda, o nosso problema, quando nós tínhamos nossas tropas, é que a gente tinha o MBL nacional. Porém, quando ele era espalhado pelos estados e pelos municípios no Brasil, havia uma espécie de uma falha. A gente não tinha padronização, os núcleos nos estados não seguiam mais ou menos a lógica da nacional, eles não tinham a mesma formação. A gente não conseguia ter essa padronização e essa mesma lógica, essa mesma cultura. E a gente não conseguia atuar fora de São Paulo igual a gente consegue atuar em São Paulo. E eu preciso que vocês entendam isso. A gente só vai nacionalizar o MBL e ele ser de fato o Movimento Brasil Livre como um movimento orgânico igual a gente é em São Paulo, e não como um mero organizador de manifestações, para ficar claro, se a gente conseguir passar essa cultura. E o ano de 2021 foi o ano, meu irmão, que a gente fez isso, tá? Foi o ano que deu certo. E qual foi a primeira parte do plano? Como nós tivemos alunos em todo o território nacional, tá? E nós formamos esses alunos ao longo de um duro treinamento em 2021, nós conseguimos montar agora os times com os formados, os graduados na academia em 2021, o time que vai assumir os estados. Então, o MBL Nacional tá atuando aqui, ó, em âmbito nacional. Tá bom? E a gente tem duas grandes missões pelo MBL Nacional. A primeira é a missão de enfrentar o bolsolulismo. E a segunda, que é, aqui em São Paulo, tornar São Paulo o principal fronte de resistência, tanto para ajudar na candidatura de vocês sabem quem, quanto também para ajudar na candidatura vocês sabem quem. Estou falando desses dois que estão vendo aí na tela. E agora, com os graduados, e esse é o ponto que agora vocês vão entender, porque tudo que a gente faz é articulado. Os graduados da academia vão poder assumir a liderança em todos os estados da federação. Então o que acontece? Quando eu olho para o Brasil, eu olho para os estados. Aqui eu botei como ilustração o estado de São Paulo. Nós já temos o time que pode assumir os estados. Praticamente todos os estados da federação têm formandos em número suficiente para eles assumirem as coordenadorias nos estados e eles começarem a assumir o processo através das técnicas que eles aprenderam, através do conhecimento, da leitura. Eles aprenderam a falar em público, eles aprenderam a escrever artigo, eles aprenderam a liderar grupo, eles aprenderam história política, eles aprenderam a protocolar projeto de lei, a processar tudo. Tudo que a gente faz aqui, das técnicas do Rubinho, das técnicas do Kim, das técnicas do Arthur, das minhas técnicas, tudo isso foi ensinado. E essa galera tá pronta para ir pro pau nos estados. Então, ou seja, Santa Catarina, vou até botar aqui no mapinha, ó. Santa Catarina, meu irmão, já tem núcleo e vai ter escritório do MBL lá. E estamos nesse mesmo processo pro Rio Grande do Sul, Paraná e aqui o Rio de Janeiro, aqui ó. Estamos avançado nisso já, tá? Isso tá acontecendo, ou seja, nós já descemos o primeiro estágio aqui. Só que isso não será, e isso vocês precisam entender, isso não será suficiente pra gente ganhar essa guerra. A gente vai ter que ter a capilaridade. E é isso que eu quero comentar com vocês agora do nosso plano. Nós decidimos como a gente vai enfrentar a militância do petismo e a militância do bolsonarismo esse ano. E isso não só em âmbito nacional, isso vai acontecer estado a estado. Nós decidimos que a gente vai ativar as militâncias ao redor do Brasil. Seja em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, montagem de canais, ações de mamãe falei ao redor do Brasil. Eu queria só lembrar para vocês estão vendo agora na tela de vocês, que teve gente que viajou para Brasília e que pegou o Bolsonaro, não uma, mas duas vezes. Foram dois alunos da academia que se formaram na academia, tá? Pegaram o Bolsonaro, fizeram mamãe falei com ele. Outros tantos também fizeram isso como o Mago Liberal, o Pedrinho. O exército tá surgindo, tá? O clube da luta, nosso, tá surgindo e a galera tá indo pau, entendeu? Nós estamos criando isso e essa massa de militante agora tem que espalhar ao redor do Brasil. Porque a gente não vai ter que derrotar só, quando eu falo em Bolsonaro, só a figura do Lula e do Bolsonaro, mas seus prepostos. Quem tá em Santa Catarina tem que enfrentar a Carol Detone,
Quem está no Rio Grande do Sul vai ter que enfrentar o Bibo Nunes, o Onyx Lorenzoni, isso em todos os estados da federação. E para isso, o que nós combinamos de fazer? A Academia MBL poderia ser a Academia MBL normal, a gente ia lançar normal, só que não. Ela vai ser linkada com a missão de derrotar o Bolsonaro. E é uma ação extremamente ousada que a gente está tomando, e é uma ação extremamente arriscada, porque se a gente não cuidar direito desse processo, as pessoas vão utilizar esses poderes que elas vão adquirir, essas informações, esse conhecimento, talvez de forma errada. Então a gente vai, na verdade, fazer um super boost esse ano, ou seja, a Academia MBL, ela vai ser linkada com a construção deste enfrentamento, e para conseguir fazer isso, nós vamos ter que contar muito com os nossos formandos e novos coordenadores no estado. Então como é que vai ser a estrutura, tá? A gente vai convocar para guerra todo mundo agora, em todos os estados. Vem para os grupos de WhatsApp, vem participar. Só que essas pessoas, assim como vai ter os times que vão tocar os estados, nos estados, como estão vendo aqui no mapa, tem os municípios. Então vou dar um exemplo aqui. Eu peguei o Brasil, estado de São Paulo, peguei aqui região de Ribeirão Preto. Eu vou precisar de alguém para ter uma célula em Ribeirão Preto. Alguém para administrar o time em Ribeirão Preto. Alguém para falar em nome do time, para ter a responsa da missão, para entender como fazer. Se chegar um jornalista e falar, pô, mas por que vocês estão fazendo esse panfletaço? Por que vocês atacaram o Lula aqui? O cara vai saber falar, o cara vai saber fazer um artigo, o cara vai saber participar de uma reunião, vai saber fazer um ativismo judicial. Se ele for interpelado por um bolsonarista que processar, ele vai saber o que responder. Esses líderes que vão tocar os municípios serão, prestem bem atenção, os alunos da Academia MBL de 2021. Mais do que uma academia que vai formar teoria, vocês vão ter que ser formados na prática. E de certa forma tem coisa mais MBL do que ser formado na prática? Eu surgi formado na prática, o Kim surgiu formado na prática, o Rubinho surgiu formado na prática, todos nós surgimos formados na prática. De certa maneira o conhecimento que a gente está entregando para vocês surgiu de uma grande experiência. E essa experiência é o que a academia em 2022 vai passar. Ou seja, assim como os formados em 2021 são nossos coordenadores no estado, os graduandos, ou seja, os alunos deste ano, eles vão se comportar como lideranças nos municípios ao redor do Brasil, tá? E essa vai ser a forma para a gente poder controlar e treinar as lideranças, que eles vão administrar, aí sim, uma militância que não necessariamente vai querer fazer academia. Eventualmente você que está me assistindo fala, não vou fazer, só quero participar das missões. Mas tudo bem, mas vai ter alguém trabalhando com você que vai estar sendo treinado em tempo real, para que consiga tocar essa aventura, para que consiga tocar essa jornada, sem cometer os erros que os nossos adversários vão cometer. Que por mais que a gente fale, ai, a militância do PT é treinada, e é. Ai, tem um monte de bolsominion, tem. Só que com a capacidade nossa, com a nossa qualidade, não tem. Hoje o MBL tem muita qualidade na militância. E já chegou a ter muita quantidade, e a gente brecou a quantidade. Agora chegou a hora da gente ter qualidade e quantidade. E este plano, esta estruturação, MBL nacional, vamos para os estados, vamos para os municípios e vamos agir com a militância, vai ser a forma como a gente vai espalhar essa máquina de guerra para fazer esse enfrentamento. Como eu disse, eu não sei se todos nós vamos chegar ao fim dessa jornada vencedores, tá? Muitos de nós vamos desistir pelo caminho, mas eu sei que da minha parte e das pessoas que eu estou querendo convocar, vai ter luta até o último segundo, até fecharem as urnas e a gente poder falar, fiz de tudo, lutei o bom combate e se o resultado for justo conosco, nós vamos livrar o nosso país e o nosso futuro desses dois canalhas que estão tentando chegar ao poder, tá bom? Conto com vocês, aqui está o link de inscrição para a Academia MBL. Então assim, se você está procurando só formação é uma coisa, agora se você quer procurar formação e já ir para o campo de batalha e aprender a liderar, essa é a tua convocação, tá? Eu aguardo você aqui, eu vou dar o recado igual eu dei lá no evento de filiação dos meninos ao Podemos, tá bom? Retoma a tua coragem que eu prometo pra você que você vai retomar o teu país. Te aguardo na academia e vamos ganhar essa guerra.